Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. Eu queria muito falar com vocês hoje sobre todos os filmes da categoria de filmes internacionais, de documentários do Oscar 2020, mas eu resolvi mudar um pouquinho o roteiro. Então, hoje eu vou falar especificamente de Democracia em Vertigem e no próximo vídeo eu vou falar dos filmes internacionais ou dos documentários, porque eu acho que são as categorias mais interessantes, mais legais do Oscar. Eu assisti esse filme no ano passado, eu não revi esse ano, então algumas coisas talvez me escapem, mas eu vou falar da sensação que me ficou esse filme, esse documentário da vez que eu vi. E isso foi se modificando ao longo do tempo, porque eu tive uma opinião na hora que eu assisti, depois eu fui vendo outras pessoas falando, fui vendo críticas, fui vendo reportagens, enfim, isso tudo foi se modificando. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes. A primeira é que eu vou falar do filme especificamente, mais tecnicamente, pensando em cinema, e a segunda parte eu vou falar de coisas que extravasam, né, extrapolam o cinema e o filme em si. O Democracia em Vertigem está concorrendo ao Oscar na categoria de documentário, que foi lançado pela Netflix o ano passado. Esse filme ele tem uma toada muito emocional, muito pessoal, que tem tudo a ver, na verdade, com o cinema da Petra Costa. Além do Democracia em Vertigem, eu assisti da Petra o Helena e assisti o Olmo e a Gaivota. São dois filmes bastante pessoais também, o Homem e a Gaivota menos. Então, essa característica da pessoalidade no trabalho da Petra é muito marcante e isso está presente no documentário. Ela faz um acordo, um pacto com quem começa a assistir o filme dela logo de início. Ela vai falar que ela vai contar a história da democracia juntamente com a história da vida da família dela. É óbvio que o filme ele vai enaltecer algumas coisas, vai esconder outras, mas isso faz parte da escolha que ela fez, do recorte que ela fez. Eu vi muita gente falando que o filme ele é partidário, e ele é partidário sim, minha gente, ela não esconde isso logo de cara, ela dá as cartas na mesa, então acho que nesse ponto, nesse quesito, ela é muito honesta com o público que está assistindo, porque praticamente impossível você fazer um jornalismo neutro, né? E um filme não seria diferente. O filme parte do ponto de vista da direção, de todas as pessoas envolvidas nesse filme, né? A gente vai ver um documentário a partir de um recorte de uma mulher que ela é de uma família de classe média alta, que é de uma família que tem envolvimento com empreiteiras, que tem envolvimento com política. Ela diz que a família dela sempre foi militante, a mãe. Ela vai conseguir algumas entrevistas ali com pessoas, principalmente da esquerda, que provavelmente é onde ela conseguiu mais acesso. Então, obviamente, ele vai ter esse viés mais à esquerda. Pense que é um viés de esquerda bem liberal, bem privilegiado, de uma esquerda branca, da classe média alta, que tem os seus espaços. Isso não significa que não tenha autocrítica, porque ela faz algumas autocríticas sim, ao modo dela, mas ela faz a autocrítica. Se todo mundo cobra essa autocrítica o tempo todo, né? Ela faz a maneira dela. Eu acho que ela faz um trabalho de direção excepcional. Eu considero a Petra Costa uma excelente diretora, embora eu não gosto das escolhas que ela faz. Eu não gosto muito de Helena, eu não gosto. O Homem e a Gaivota eu gosto um pouco mais, o Democracia em Vertigem me incomoda alguns aspectos, mas isso, minha gente, cai num aspecto meio que de gosto artístico e aquela velha história. O dia que eu for dirigir o meu filme, eu dirijo do jeito que eu bem entender, do jeito que eu gostar, não é mesmo? Ela consegue juntar ali várias coisas que beneficiam ela. Ela tem sorte em diversos momentos de conseguir capturar algumas imagens e ela é muito astuta na hora de construir a narrativa que ela constrói. Se ela tem chances de ganhar o Oscar, aí eu acho que já não tem muita. Mas se ela ganhar o Oscar, eu gostaria muito de verdade que ela tivesse um discurso muito maravilhoso na ponta da língua ali, muito bem estudado, para dar um recado para o mundo inteiro. Acho que é um filme bastante importante para a mídia internacional, para o público internacional. Faz com que as pessoas tenham um acesso, um recorte do que aconteceu, do que está acontecendo no Brasil. E é óbvio que para a gente que acompanha assiduamente esse cenário todo político do Brasil, é óbvio que faltam peças ali,
falta muita coisa, mas eu acho que para quem é de fora, ele talvez seja muito mais eficaz do que pra gente que é aqui de dentro. Uma outra coisa que eu queria falar sobre esse documentário é que eu vi muitas matérias, muitas reportagens, pessoas, podcasters, enfim, ouvi muita coisa sobre ele. Dizem que ela alterou alguns fatos, alterou foto, que ela omitiu coisas, enfim, isso é questionável, é questionável. A gente já está falando de uma questão ética da documentarista, mas eu prefiro acreditar por hora, eu ainda não tenho uma opinião formadíssima sobre isso. Eu, por hora, prefiro acreditar que ela não omitiu, ela fez escolhas. E ela, obviamente, teve que tirar alguns fatos. E é óbvio que essas escolhas, elas têm consequências, né, de leitura, de análise. Embora eu ache extremamente importante a documentação dos fatos históricos, ela é extremamente delicada, porque a gente ainda vive esse processo, né? A gente ainda está no curso dessa história, então é muito difícil documentar algo que está acontecendo, que está no fervor do momento, que está no calor do momento, enfim. É muito delicado esse lugar, mas eu acho que ela foi ousada, eu acho que ela foi corajosa, e como ela é uma mulher privilegiada, que ela tem acesso aos meios que fizeram com que o filme ganhasse visibilidade, palmas para ela, que bom que ela soube de alguma maneira usar esse lugar de privilégio para fazer um documentário falando sobre esse momento do Brasil. É um documento histórico. Temos uma parte da nossa narrativa documentada e isso é importante. As críticas que vêm da esquerda são críticas que perpassam por esse lugar do recorte que ela fez, muito específico, que é um recorte burguês, né, que é um recorte privilegiado, e as críticas que vêm da direita, as pessoas estão dizendo que, na verdade, isso não é um documentário, que poderia ser um ótimo filme, mas de uma história de ficção. E aí, minha gente, o que mais me motivou a vir falar desse filme para vocês, desse documentário, é uma fala que aconteceu do Bial, do Pedro Bial, jornalista, apresentador. Ele deu uma entrevista, não sei para onde, mas o fato é que eu consegui transcrever essa entrevista. É uma fala bem curta que ele fala sobre democracia em vertigem. E foi essa fala que me motivou a falar com vocês hoje nesse vídeo. Eu acho que o filme, a leitura mais interessante do filme é a leitura psicanalítica. É um filme de uma menininha querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens de mamãe, a inspiração de mamãe. Somos de esquerda, nós somos bons, nós não fizemos nada, não temos que fazer autocrítica, foram os maus do mercado, essa gente de bem, homens brancos que nos machucaram, nos tiraram do poder porque o PT sempre foi maravilhoso e o Lula é incrível. Mas adiante ele diz: uma ficção alucinada, uma mentira. Agora ela tem todo o direito de fazer isso, de contar essa história. E ela conta. Apesar daquela narração miada, insuportável, ela fica choramingando o filme inteiro. E aí, minha gente, a gente tem um problemaço aqui nessa fala do Bial, porque ele, como jornalista, ele pode fazer a crítica que ele quiser aos filmes, aos livros que ele lê, às entrevistas que ele faz. Quando você começa a pegar alguns adjetivos que diz respeito à figura da Petra e não ao filme em si, você acaba não fazendo uma crítica, né? Você acaba sendo um escroto, um babaca. Ele começa aqui tratando ela toda pelo diminutivo. É um filme de uma menininha querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens de mamãe. Tem uma peça do Ibsen chamada Casa de Bonecas, que é uma peça do século XIX, que é uma peça importantíssima, que ela marcou essa saída da mulher para a independência, para começar a tentar buscar sua independência. Durante essa peça inteira, a Nora, que é a personagem dessa peça, ela é casada com um homem que trata ela o tempo inteiro como um passarinho, como uma princesinha, como uma bonequinha, por isso que o livro chama-se Casa de Bonecas. Ele trata ela nesse diminutivo porque é uma forma de dizer que ocupe aí o seu lugarzinho, querida. E aí o Bial diz que ela até pode fazer o filminho dela, né? Só que assim,
é uma menininha mimada. É o tipo de crítica que não agrega em nada pro debate. Ou melhor, é o tipo de crítica que ela faz com que o debate se torne assim vazio, oco, porque ele não tá falando de questões técnicas do filme, ele tá desmerecendo a figura da Petra porque ela é uma mulher. E ela é uma mulher que está representando o Brasil no Oscar, sim. Ela é uma mulher que conseguiu realizar o projeto dela. Ela foi lá para o meio do Congresso, ela foi lá fazer o filme dela, sim. Arregaçou as mangas. E você gostando ou não do filme, ela realizou esse filme. Porque eu tenho certeza que se fosse um homem que tivesse dirigido Democracia em Vertigem, por mais que ele fosse contra, que ele não concordasse com o recorte que ela fez, com a opinião dela, ele não falaria assim se fosse um homem, sabe? Então eu acho isso um desrespeito, eu acho isso antigo, isso é cheio de ranços, cheio de invejas, cheio de amargura. E para completar no final, ele ainda fala da narração dela que é miada, insuportável, que ela fica choramingando o filme inteiro. Você percebe como que a fala desse cara diminui o trabalho inteiro de uma profissional? Como que uma mulher com uma vozinha dessa miada, choramingando, agora tá representando o Brasil, um Brasil que pra mim ela representou cheio de mentiras? Enfim, gente, é só para vocês pensarem sobre isso, e eu não vou desenvolver mais muito esse tema. A Jana Viscardi fez um vídeo maravilhoso falando sobre isso, que eu recomendo muito que vocês assistam. Eu passo por isso muitas vezes aqui no canal, de muita gente desqualificar o meu trabalho por conta da minha voz, sabe? Porque fala que a minha voz é fina, que é irritante. Então eu sei muito bem o que é ser desqualificada por conta da sua voz. E são adjetivos que não acrescentam em nada no debate. Eu ter a minha voz assim, ou assado, num desrespeito sobre o meu trabalho, isso, sabe? São aspectos que estão aí gerando debate, gerando conversa, gerando engajamento na internet, e eu não podia deixar de comentar sobre isso, sabe? Porque eu acho muito complicado, eu acho bastante problemático isso. Independente do que você achou do filme, independente de você concordar ou não com o ponto de vista da Petra Costa, eu acho que esse é um momento extremamente importante do Brasil estar sendo representado no Oscar pela Petra, por uma mulher, falando sobre a história política do Brasil, o momento que estamos vivendo há anos já, porque ela fala lá de 2013, já vai fazer assim quase 10 anos, é muito tempo, a gente nem percebe o tempo passar, né? Porque passa tudo muito rápido. É importantíssimo ela estar ali nesse momento em que a cultura está sendo decapitada todos os dias, nesse momento em que estão tirando todas as verbas para se produzir um filme pela lei de audiovisual, e aí a gente ainda bem que tem uma Netflix que vai lá e banca a produção de um filme nacional. Tem tanta coisa envolvida nessa ida da Petra pro Oscar que nós, brasileiros, deveríamos comemorar. A gente deveria estar torcendo para que ela ganhasse essa estatueta e não torcendo contra e dizendo inverdades, dizendo coisas sem saber, sem nem ter visto. É tão absurdo que eu fico um pouco passada, né? Mas as pessoas, elas são boçais mesmo, elas falam de coisas que elas não conhecem, não têm conhecimento. A pior coisa na vida é a gente falar de alguma coisa sem ter conhecimento. Eu não posso falar sem ter visto. Eu não posso simplesmente julgar só porque me parece que. Como assim me parece? Primeiro leia, primeiro vá atrás, primeiro assista. Pense por que você não concorda com isso. Avalie por que você não concorda com isso ou aquilo. Não vai simplesmente falando não quero, não gosto, quero que se dê mal, tomara que não ganhe. Enfim, me exaltei. Eu convido vocês para entrarem na minha página do Apoia-se, apoia-se/Vratatá, para conhecer a campanha de financiamento recorrente do canal. Muito obrigada por terem ficado até aqui comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e até a próxima. Tchau!